E agora vamos falar sobre saúde. 7 horas e 3 minutos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que no Brasil, aproximadamente 30% da população sofre com algum tipo de alergia. Só para você ter uma ideia, a estimativa é de que até 2050, pelo menos a metade da população, 50% da população do Brasil, deve desenvolver alguma alergia. Eu converso agora ao vivo via Skype com a alergista Juliane Machado, que participa a partir deste momento do Balanço Geral Manhã. Juliane Machado, bom dia, bem-vinda ao Balanço Geral Manhã. É tempo de pandemia e essas alergias muitas vezes se confundem ao próprio coronavírus. Como diferenciá-las do corona? Bom dia, queria agradecer o convite para estar aqui hoje e, de fato, assim, existem algumas alergias respiratórias que apresentam sintomas semelhantes. Por exemplo, a rinite alérgica. Mas é importante a gente diferenciar porque os pacientes que apresentam a rinite alérgica têm sintomas frequentes de coriza, muita coceira nasal, espirros, mas não apresentam outros sintomas que são característicos de infecções virais, como mialgia, que é aquela dor no corpo, febre, desconforto respiratório associado. Então, normalmente, esses sintomas são utilizados para fazer essa diferenciação. Então, qual o sintoma exatamente que é possível diferenciar? Só para a gente deixar claro, quando uma pessoa já tem a alergia, por exemplo, a rinite alérgica, como você citou. Se esse paciente começar a apresentar febre, uma secreção mais amarelada, mais espessa, um desconforto respiratório importante, ele deve ser avaliado. E aí, após a avaliação, tem que fazer o exame, evidentemente, para poder diferenciar. Agora, existe alguma maneira, nessa época em que a gente está vivenciando aí a primavera, já próximo mês vamos para o verão, existe aí a oscilação de chuva, sol, tempo nublado, com tempo mais abafado, e aí muitas alergias surgem. Existe uma maneira de controlá-las, digamos assim? De uma forma geral, os pacientes que têm alergias respiratórias, eles são sensíveis, de fato, a essas mudanças bruscas no tempo. Mas o que a gente objetiva principalmente é que ele mantenha o seu tratamento contínuo, que é o tratamento diário prescrito, para que essas crises elas sejam reduzidas e não aconteçam com frequência. Além dos fatores ambientais, que costumam ajudar bastante, né? A limpeza do ambiente, o cuidado com animais de estimação, se usar ar-condicionado, limpar o filtro com frequência, ventilador, limpar com frequência, são cuidados ambientais que também ajudam no controle dos sintomas. Frequência ideal para a limpeza desses equipamentos e também em relação à troca de fronhas, né? O travesseiro que você dorme, a troca de lençóis, isso tem sido feito, tem que ser feito com frequência, porque também influencia para o desencadeamento mais forte da alergia. Exatamente, a gente orienta que no máximo durem 15 dias, depois disso seja feita a troca, e se esse paciente apresentar persistência dos sintomas, que procure o médico mesmo assim, porque a gente também tem as medicações que podem ajudar na crise. Nesse período, você tem recebido muita demanda de pessoas com alergias? Sim, porque muitas pessoas descompensam um pouco, porque esquecem do tratamento. Algumas ficam com medo, ficam sem saber se devem manter ou não. Não só as alergias respiratórias, mas também as alergias cutâneas, porque a parte emocional também conta bastante, como a gente está num período meio crítico, né? Então, os pacientes têm descompensado, sim. A influência dessa questão emocional com o desenvolvimento dessas alergias? Na verdade, as alergias, elas são multifatoriais. A gente tem fatores imunológicos, fatores genéticos, fatores ambientais. E especificamente no caso das alergias cutâneas, a gente vê que esse fator emocional, ele funciona como um gatilho. Pacientes que já são predispostos a ter alergias, quando estão muito ansiosos, muito estressados, pioram os sintomas. Então, por isso é importante tratar a ansiedade nesse período, se alimentar bem, praticar atividade física, dormir pelo menos 6 ou 8 horas por dia para conseguir manter a saúde, né, Juliane? Exatamente, e é sempre importante frisar que o sistema imunológico ele é muito complexo. A gente não tem uma medicação milagrosa ou uma vitamina milagrosa que vai fazer você evitar de ter qualquer tipo de infecção. Então, na verdade, é uma soma de fatores, uma boa alimentação, uma boa qualidade do sono, uma boa hidratação, a prática de atividade física, sempre visando uma boa qualidade de vida. Que bacana. Eu quero agradecer, Juliane Machado, alergista, sua participação aqui no Balanço Geral Manhã, dando essas informações para os nossos telespectadores. Desejo a você um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.